Como é que a galera pode estudar esse tema que cai em todas as provas de concurso público, que é a interpretação de texto? Dá um norte aí. Vamos lá no nosso norte aqui. Ó, primeiro, realmente, cai em toda a prova. Eu acho que a interpretação de texto ela é super importante também para a vida. Acho que por isso que ela é exigida. Porque acontece muito isso. Olha, a Lorena vai fazer um determinado trabalho. Não, Lorena, você vai fazer isso, isso e isso. Beleza, a Lorena não entendeu nada. Mas ela fala que entendeu, vai lá executar. Faz tudo errado, me chama. Então, no trabalho, você quer alguém que entenda mesmo, para não ficar te dando o trabalho. Então, acho que por isso que é exigida a interpretação. Você entendeu isso que eu entendi? Se não entendeu, pergunta, né? É assim. A interpretação tem dois lados, né? Eu gosto do lado literário, acho muito da hora. Quando cai uma questão literária igual Clarice Lispector, né? Você gosta. Eu gosto. É pessoa estranha, né? É, a pessoa é é. estranha, não é à toa. É. Eu já fiz a interpretação desse texto na Brabo. Sério, eu não consigo ficar... Eu fico sério, mas dá-se um deleite, dá um prazer. Por quê? Ela está descrevendo um ato sexual, né? Uma paixão, ali tem a lareira, que está representando... É um texto literário, então tem figuras, né? Sim. Tem uma lareira, tem chama, tem a mão pegando, tem ela dominando. Então, nossa, meu, que da hora, velho. Olha que legal que a banca fez. Escolheu um texto que está narrando aqui um romance, um namoro, né? Mais fortezinho ali, né? Então, eu acho legal. Mas, realmente, agora, ó, qual que é a sacanagem? Vou falar da sacanagem da banca também, né? Clarice Lispector é um dos textos mais difíceis que tem. Muito difícil. Porque ela mesma, a autora, falava... Nem ela entende o que ela Não, escreve. ela fala, Não, eu não queria entendo jogar o que ela eles- na fogueira. Isso, mas ela falava, eu não entendo o que eu escrevo. Eu escrevo para mim, eu escrevo para dentro, eu não escrevo para fora. E aí a banca pega o texto Isso aí da não dá um pessoa que recurso, não... Ivan? Sim, então acho que eu tô pensando até Eu nisso. acho que a gente podia subir um recurso. Se ela não entende, como Imagina é que eu eu. vou entender? Exatamente. Justamente, tem uma entrevista dela na Cultura que ela fala, qual o seu melhor conto? Ela fala, não tem nenhum. Ela era chata também, não tem nenhum. Mas pelo menos um. Aí ela fala, o ovo e a galinha. Por quê? Porque até hoje eu não entendi aquilo lá. Então, aí você, de repente, você está fazendo a prova, qual texto cai? O ovo e a galinha. A autora do texto falou, eu não entendo o meu texto. Aí você põe para um candidato. Então é meio que sacanagem, né? Mas tem textos mais claros, né? Então acho que isso deveria ajustar um pouco melhor. Claro, um texto para faculdade, essas coisas. O texto literário, eu tenho que pensar assim, ó. O cara que é poeta, o cara que é escritor, ele não vai descrever a xícara, a caneca como ela é. Isso aqui vai tomar um ar diferente, isso aqui vai criar alma, isso aqui vai trazer coisas à mente que vai fazer você emocionar, coisas assim, né? Então eu tenho que entrar meio que nesse mundo, mas assim, pensando, eu vou investigar o que tem dentro ali do texto. Nada da minha cabeça fora, né? Então o texto literário tem isso, tem figuras. E a dificuldade dele, Ivan, Lorena, é assim, ó. Ele vai deixando pequenas pistas. Ele quer isso. Ele quer ser entendido também. Ninguém escreve para não ser entendido, né? Não ser a Clarice, né? Ela queria te atormentar um dia, ela pensou. Ah, conseguiu. Então, ele faz assim, ele escreve um texto falando sobre a caneca. Você fala, do que ele está falando, né, meu? Aí, de repente, você vai juntando uma pecinha aqui no primeiro parágrafo, outra aqui no meio. Você fica de olho nisso, nas pequenas figuras que ele coloca. De repente, fala, ele está falando de uma caneca. Só que ele monta uma caneca que não é real. Porque se fosse real, não era literatura. Sim. Então, acho que nós temos uma busca assim, ó. Eu preciso daquilo que é objetivo. Hoje, por exemplo, o Enem. Se eu ensinar alguma coisa que não cai no Enem, ninguém quer aprender. A pergunta é, cai no Enem? Não, então não quero. Então, nós somos muito objetivos. E a literatura não é assim. Tem que observar a subjetividade. Uma coisa que ajuda também é o seguinte, ó. A aula não é de literatura, mas texto literário é feito por um literato. O que tem aparecido nos últimos? Os autores mais modernos. Né? A Clarice, ela é modernista. Ah, mas ela é lá de 1940. Isso é moderno, para a literatura é moderno. Então, se você ler um parágrafo sobre ela, sobre como ela escrevia, já ajuda. Você pega determinadas características e fala, então ela gosta de fazer isso, o texto é para dentro, né? Ela não escreve para o povo, é para ela mesma, ela é triste, ela foi meio que depressiva. Você vai buscando isso no texto. Ela teve um problema amoroso e transfere isso para a literatura dela, né? Você pega os maiores, que caem são os maiores. Né? Ajuda um pouquinho.
Você já está lendo também, trabalhando a sua interpretação. O texto informativo trabalha paráfrase. O que é isso, né? Eu pego do texto lá, segundo parágrafo, e escrevo a mesma coisa aqui, A, B, C, D, E, só que eu mudo a estrutura, mudo uma palavra, inverto uma ordem. Então, esse aí deveria ser mais simples, mas tem hora que a banca complica. Então, eu tenho que perceber, não é informativo só. Opa, olho lá o que ele está pedindo, o que tem no texto. E vou procurar ao máximo identificar aquilo que esteja mais próximo daquilo que nós queremos. Hoje também tem uma coisa assim, acho que veio do Enem. Você tem, às vezes, duas alternativas que você fala, as duas são corretas. As duas são corretas, não é possível. Mas das duas, uma vai ser mais próxima. Até falo para os alunos, ó, tem A e B, uma das duas, beleza. Ó, por ter esse detalhe aqui na alternativa A, um detalhe, ela é a correta. Mas a B não está correta? Sim. Só que ela é menos correta do que a A. Isso aparece muito, principalmente no VUNESP, por exemplo, né? Tá. E uma característica interessante que dá para facilitar. Toda banca, não importa, né? FGV, Sebrasp, VUNESP. Você tem 5 alternativas. Você vai ter 2 que são absurdas. Você fala assim, oh, esse aqui você tem que eliminar, meu querido, você não pode marcar isso aqui não. Então, na verdade, você trabalha com 3, geralmente com 3 alternativas. Tá. Acho que ajuda. Então, dessa fala aí eu tirei várias dicas já, então, para ficar assim, em tópico para a galera que está assistindo. Primeira dica, identificar o gênero do texto. Se ele é mais informativo, se ele é mais literário. E aí a gente pode fazer isso, claro, lendo o texto, mas também tem aquela dica de olhar o final. Clarice Lispector é um gênero de texto. Folha de São Paulo, Estadão, é um outro gênero de texto. Então, no finalzinho ali do rodapé do texto, você já consegue identificar. Segundo ponto, fazer a leitura do texto por inteiro, porque às vezes se você lê um parágrafo meio solto, pode ficar ali uma interpretação muito restrita e aí você pode acabar errando a questão. Então, lê o texto como um todo para pegar também o contexto em que aquele parágrafo está inserido. E mais uma dica que eu tirei foi esse lance da extrapolação, que a gente chama, né? Isso eu vejo muito aluno errar, mas muito aluno errar. Ele usa um conhecimento prévio de vida dele para responder uma questão de interpretação de texto. Então, no texto lá está falando, sei lá, que uma usina de refinaria tal, sei lá, ele fala o nome da refinaria, tem 500 toneladas, produz 500 toneladas de ferro por semana. Beleza. Aí ele sabe que aquela indústria fica na China. Ele sabe, mas não é que está no texto. E aí a alternativa fala, segundo o texto, a indústria tal fica na China. E aí a questão começa, segundo o texto. Aí ela está errada. Por quê? Porque segundo o texto não fala que a refinaria está na China. Você sabe que ela está por conhecimento prévio. Isso. Então eu vejo muita gente errar. Ivan, mas eu sei que ela fica na China. Beleza, mas você leu a alternativa? Está escrito segundo o texto. Procura no texto dizendo então onde aquela refinaria está. Não tem. Bom, mas eu sei que está na China, mas não importa, é segundo o texto. Então esse lance me derrubou em muitas provas de interpretação, que eu queria usar os conhecimentos que eu já tinha para responder uma questão. E aí isso a gente pode cravar. Não pode acontecer. A banca só pode cobrar aquilo que realmente está no texto. Essa é uma das questões que você já eliminaria de cara, porque não está no texto. Exato. E tem essa dica, né, que você deu de já cortar. Então você dá a dica de já cortar pelo menos as absurdas. Então de 5 você já pode cortar as 2 mais absurdas. No curso nosso, né, da Brabo, eu falo muito isso. Eu não gosto de ter aquela arrogância, aquilo que você aprendeu, você esquece, agora você vai aprender de verdade. Não pode ser assim, que ele aprendeu muitas coisas boas com bons profissionais também. Mas assim, na escola, meio que você quer incentivar o aluno a aprender, né, deixar num ambiente legal, ele gostar da leitura. Então, às vezes, você mostra um texto literário e faz uma determinada pergunta para o aluno e ele responde, mas não tem nada a ver com o texto. Mas o professor, para incentivar, fala, isso aí mesmo, hein? Olha, você aproximou. Não aproximou nada, está distante, não entendeu nada. E o aluno, às vezes, traz isso para a prova. Aquilo que está na cabeça dele, ele faz. Então, realmente, você falou uma coisa muito importante, né? É o que está no texto. Você não pode extrapolar, principalmente quando é segundo texto, né? Texto literário, ele trabalha em versões. Por exemplo, você pegar esse versinho aqui, ó. Se de dó vestido andais, ó. Se, já começa com a conjunção se, já está invertida a oração, né? Se de dó vestido andais, porque em vida já não tem,
Por que não a vez de quem vós tantas vezes matais? O que está dizendo? Ele tá Nada. falando, olha, se você tem dó, se você tem dó por quem não tem mais vida, quer dizer, espera aí, se eu tenho dó das pessoas que morreram, é isso. Só que ele não fala assim. Por que você não tem daqueles que você mata? Então é um paradoxo. Você sai, né, vai para outro país, mata pessoas, só que os seus vão em guerra, eles também morrem. Aí você fica morrendo de dó, se veste de luto, se de dó vestido andais, porque em vida já não tem. Por que você não tem dó daqueles que você também matou, se você tem dó dos seus? Só que ele usa literariamente, fica bonito. Por exemplo, tem um negócio legal, a gente faz também interpretação. Eu falo, tá vendo? Eu pergunto, o que é asas da morte? Vamos lá, prova. Figura de linguagem, asas da morte. O que significa asas da morte, né? Aí a gente lê o texto primeiro, tem no texto, é o final do texto. Nós vamos falar morte, rio poluído, um monte de coisa. E, na verdade, asas da morte é urubu. Que urubu? Urubu, é. Porque interpretação é isso aqui. O que tem asa? Vai no dicionário. Quem tem asa é a ave, pássaro, né? O avião ainda pode ter asa, é isso mesmo. Uma ave. Qual ave do Brasil que representa a morte? Você viu ela aqui sobrevoando e falou, morreu alguma coisa aqui. A urubu. Só que o poeta não vai escrever urubu. Ele vai falar, as asas da morte já projetam sombra soturna sobre o rosto dolorido do rio. Olha aí que bonito. É só você pegar as asas da morte e vai decifrando. Agora, uma coisa. A 01 faz... não é 01, mas são duplas. É dupla, né? agora é dupla. A Lorena joga beach tênis. Esse aqui faz musculação, né? Imagina, pessoal, que vocês vão começar a correr. Você quer correr 10 quilômetros. Como que você corre 10 quilômetros? Correndo, treinando, fazendo 500 metros. Muitas vezes a pessoa quer aprender interpretação sem ler. Então, ela quer um método que encurte o caminho, mas ela não quer ler. Uma interpretação é leitura. Se liga, isso aqui que você acabou de assistir foi só um trechinho do Brabocast e o episódio completo ficou muito massa, tem muito conteúdo pra você. Eu deixei o link desse episódio completo fixado no primeiro comentário. Então, clica aqui no link, assiste o episódio completo e não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo essas informações de qualidade para você que estuda para concurso público. Nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau.